professor Fabiano Machado, seu professor de redação em português ou português, redação, aí varia, tá? Hoje nós vamos trabalhar redação. Aí é professor de redação em português, ok? Nós vamos trabalhar sobre redação oficial, parte 2. Nós trabalhamos já a parte 1, vamos à parte 2, ok? Os tipos, tá, de documentos que são feitos, que vocês precisam saber algumas estruturas aí. Então, redação oficial, parte 2, ok? Alguns tipos aí de documentos oficiais e as suas estruturas, ok? Primeiro, exposição de motivos. O que é isso? A exposição de motivos, o EM, é o expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente. Para o quê? Propor alguma medida, submeter projeto de ato normativo à sua consideração ou informá-lo de determinado assunto. Muito cuidado aí que a exposição de motivos, né, ela é dirigida ao presidente por um ministro de Estado. No caso, se o assunto tratado, né, envolva mais de um ministério, então a exposição de motivos será assinada por todos os ministros envolvidos, sendo por essa razão chamada de interministerial. Olha a dica aí, isso aqui é importante. Como é que é a forma e a estrutura desse documento? Tá? A exposição de motivos, ela deve obrigatoriamente ter o quê? Ela tem que ter uma introdução, onde vai ser apontado ali o problema que demanda a adoção da medida, tá? Ou o ato normativo proposto, né? Ou informar ao presidente algum assunto. Ele tem que ter um desenvolvimento, a razão de que aquela medida ou aquele ato, né, normativo ser o ideal para se solucionar o problema e as eventuais alternativas existentes para equacioná-lo ou fornecer mais detalhes sobre o assunto informado, tá? E uma conclusão, tá? Novamente, né, ela tem que propor a medida a ser tomada ou o ato normativo a ser editado para solucionar o problema ou apresentar as considerações finais, no caso de EMs apenas informativos, ok? Mensagem. O que é a mensagem? A mensagem é um instrumento de comunicação oficial entre os chefes dos poderes públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre o fato da administração pública, tá? Informar fatos ali. Para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa e para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas casas, para apresentar veto. Enfim, fazer comunicações, né, do que seja de interesse dos poderes públicos e da nação. Como é que é feito, qual é a forma e a estrutura desse documento? Ela tem que ter o brasão, né, o timbre e relevo branco 44, identificação do expediente, mensagem número, né, alinhada à margem esquerda, o vocativo alinhado à margem esquerda, de acordo com o pronome de tratamento, o cargo do destinatário, com o recuo de parágrafo dado ao texto, o texto iniciado a 2 centímetros do vocativo e o local e data posicionados a 2 centímetros do final do texto, alinhados à margem direita. Um detalhe, a mensagem, como os demais atos assinados pelo presidente da República, não traz identificação de seu signatário, ok? Correio eletrônico. A utilização do e-mail para comunicação tornou-se prática comum, não só em atos privados, mas também na administração pública. O termo e-mail pode ser empregado com 3 sentidos, dependendo do contexto. Pode significar gênero textual, endereço eletrônico ou sistema de transmissão de mensagem eletrônica, ok? Como gênero textual, o e-mail pode ser considerado um documento oficial, assim como o ofício, ok? Portanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial. Como endereço eletrônico utilizado pelos servidores públicos, o e-mail deve ser oficial, utilizando a extensão .gov.br, por exemplo. Como sistema de transmissão de mensagens eletrônicas, por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de envio e recebimento de documentos na administração pública, tá? Isso aí é interessantíssimo. Então, qual é a forma e a estrutura que eu devo ter nesse e-mail? No campo assunto. O assunto deve ser o mais claro e específico possível, relacionado ao conteúdo global da mensagem. Assim, quem irá receber a mensagem identificará rapidamente do que se trata.
Quem a envia poderá posteriormente localizar a mensagem na caixa do correio eletrônico, né? E deve-se assegurar que o assunto reflita claramente o conteúdo completo da mensagem, para que não pareça ao receptor que se trata de mensagem não solicitada, lixo eletrônico, ok? Muito cuidado com essa situação. Em vez de reunião, um assunto mais preciso seria agendamento de reunião sobre a reforma da Previdência, ok? Não é diverso, seja bem específico. Local e data são desnecessários no corpo da mensagem, uma vez que o próprio sistema já vai apresentar essa informação, ok? A saudação inicial ou vocativo. O texto dos correios eletrônicos deve ser iniciado por uma saudação, quando endereçado para outras instituições. Para receptores desconhecidos ou para particulares, deve-se utilizar o vocativo, conforme os demais documentos oficiais, ou seja, senhor ou senhora, seguido do cargo respectivo, ou prezado senhor, prezada senhora, tá? O fecho. Atenciosamente, é o fecho padrão em comunicações oficiais, tá? Com o uso do e-mail, popularizou-se o uso da abreviação como ATT e de outros fechos, como abraços, saudações, que apesar de amplamente usado, não são fechos oficiais e, portanto, não devem ser utilizados em e-mails profissionais, ok? O correio eletrônico, em algumas situações, aceita, né, uma saudação inicial e um fecho menos formal. No entanto, a linguagem do texto dos correios eletrônicos deve ser formal, como a que se usaria em qualquer outro tipo de documento oficial. O bloco de texto da assinatura sugere que todas as instituições da administração pública adotem um padrão de texto de assinatura. A assinatura do e-mail deve conter o nome completo, o cargo, a unidade, o órgão e o telefone do remetente. E quando tiver anexo, professor? A possibilidade de anexar documentos, planilhas e imagens de diversos formatos é uma das vantagens do e-mail, tá? A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre o conteúdo do anexo. Antes de enviar o anexo, é preciso avaliar se ele realmente é indispensável e se seria possível colocá-lo no corpo do correio eletrônico, tá? Deve-se evitar o tamanho excessivo e o reencaminhamento de anexos nas mensagens de resposta, tá? Tente baixar para o seu computador e remeter novamente, ok? Apostila. A correção de erro material que não afete a substância do ato singular de caráter pessoal e as retificações ou alterações da denominação de cargos, ok? Funções ou órgãos que tenham tido a denominação modificada em decorrência de lei ou de decreto superveniente. A expedição do ato pessoal a ser apostilado são realizados por meio da apostila. Tá? O apostilamento é de competência do setor de recursos humanos do órgão, autarquia ou fundação, e dispensa nova assinatura da autoridade que subscreveu o ato originário, ok? Então, o padrão ofício. Havia 3 tipos de expediente que se diferenciavam antes, né, pela finalidade ou que pela forma. O ofício, o aviso e o memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, tá, deve-se adotar a nomenclatura e diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício, tá? Todos eles a gente chama padrão ofício agora. A distinção básica anterior entre os 3 era aviso. Ele era expedido exclusivamente por ministros de Estado, para autoridades de mesma hierarquia. Tá? O aviso. O ofício era expedido para e pelas demais autoridades. E o memorando era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão, ok? Qual é a forma e estrutura dele? Tá? A parte do documento do padrão ofício. O cabeçalho. O cabeçalho é utilizado apenas na primeira página do documento, centralizado na área determinada pela formatação. No cabeçalho deve constar os seguintes elementos: o brasão de armas da República no topo da página, não há necessidade de ser aplicado em cores, o uso da marca da instituição deve ser evitado na correspondência oficial, ok? Para não se propor ao brasão de armas da República. O nome do órgão principal, o nome dos órgãos secundários, quando necessários para da maior para a menor hierarquia, né? E espaçamento entre linhas simples. 1. Os dados do órgão, tais como endereço, telefone, endereço de correspondência eletrônica, sítio eletrônico oficial da instituição, podem ser informados no rodapé do documento centralizados, ok? Então, esses aqui são os nossos modelos, tá? Nossos modelos
de documentos oficiais, que a gente vê muito aí na redação oficial, ok? Espero ter ajudado vocês. Um beijo do gordo, tá? E qualquer dúvida, entre em contato.